É sim, Marcos, porque a parvovirose ela está circulando consideravelmente, é que o vírus, né, o parvovírus, ele está circulando com uma grande frequência aqui na nossa cidade. Então tem diversos animais sendo acometidos por essa doença, em virtude, acredito eu, do aumento dos vetores, que seria no caso aí as moscas, né, que entram em contato com o vírus em algumas fezes de alguns animais e levam esses vírus, né, no seu corpo, para quando entra em contato com o alimento, com a água de outros animais e contamina ali aquele alimento ou aquela água, e ao ser ingerida esse alimento ou essa água pelo animal que não tem a imunidade, né, que não tem as defesas do organismo contra esse vírus, ele vai adoecer e vai manifestar uns sintomas, podendo, né, ou levando muitas vezes à morte, já que a parvovirose ela é uma doença altamente letal, certo? A letalidade dela é alta, então mata muito os animais, principalmente animais jovens, os filhotes, Marcos, que são animais que ainda não têm o sistema imunológico formado, não tem as barreiras necessárias ou não tomaram as vacinas necessárias para proteger contra essa doença. Uma coisa interessante é que mesmo animais vacinados, tá, pode ocorrer o aparecimento dessa doença. Então tem de se ter cuidado bastante. A melhor forma de você prevenir é a vacina, tá? É você fazer a vacinação. Existe uma vacina chamada PUP, que é uma vacina que protege o animal inicialmente. Em filhotinhos pode ser dada a partir de 28 dias de idade, que essa vacina ela vai proteger contra a sinomose e parvovirose, e posteriormente você vai fazendo aplicações de vacinas a cada 21 dias, né, que seriam no mínimo 3 doses de vacina, que esse animal termine a última dose de vacina aí aproximadamente com 15 semanas, que é quando ocorre a formação do sistema imunológico do animal, e ele teoricamente vai ficar protegido, tá? Mas existe o que a gente chama de janela imunológica, que às vezes tem animal mesmo com 3 vacinas, né, com vacinas feitas em médicos veterinários, em clínicas veterinárias, mas ele não tinha imunidade total ainda e manifestou a doença, né? Essa doença ela inicia às vezes com um simples vômito. Então o animal começou simplesmente de uma hora para outra, o filhotinho ou um animal jovem, a vomitar. Já é um sinal de alerta? Isso, primeiro sinal de alerta, Marcos. Você começou a vomitar, geralmente tem as características do vômito, né? Seria um vômito espumoso, um vômito branco, e vai começar a ficar quietinho no canto lá, sem querer se alimentar, e vai ficar triste. Começa depois aí desses vômitos, inapetência, aí o aparecimento de febre, em virtude muitas vezes de infecção secundária, né, já que a parvovirose é um vírus, mas abre porta de entrada para outras bactérias irem causando problema também nesse animal que está doente. E o vírus ele tem preferência principalmente pelas células intestinais, e causa o que se chama de gastroenterite hemorrágica. O que seria isso? É uma lesão no intestino, tá? Vai lesando o intestino, fazendo com que tenha diarreia sanguinolenta, né? Então, a gastroenterite hemorrágica. Então, vai ali inflamar a mucosa intestinal, fazendo com que ocorra sangramentos, e esse animal, quando não tratado, a maioria desses animais, eles tendem a ir a óbito, né? E mesmo os tratados, é uma doença de tratamento muito complicado, eles também tendem, né, mesmo tratado, eles podem ir a óbito
em virtude de vários comprometimentos. Então, a preocupação nesse momento, né, na cidade de Caicó, e acredito eu que nas cidades circunvizinhas também, é a questão da circulação desse vírus, né, do parvovírus. Está circulando praticamente 2 vírus, o da tossicanis, que também é a bactéria, a bordetella, que nós falamos no programa passado, retrasado, mas também o da parvovirose. Então tem essas preocupações, deve-se procurar a vacinação dos animais que não são vacinados, deve evitar deixar exposto água e comida desses animais para que não ocorra a contaminação dessa comida pelas moscas, tá? E esses cuidados aí, evitar passear com animais, evitar levar animais para estar em contato com outros animais. Então, nesse período agora, que animais que não tenham toda a imunidade completa, todas as vacinas, eles devem ser evitado o contato com outros animais e também a exposição do alimento deles, Marcos. Deixa eu trazer aqui a pergunta. Antes aqui, doutor, me permite só parabenizar aí, porque a turma diz que a gente não parabeniza a torcida tricolor do Fluminense que ontem venceu o Flamengo, né? Cristiano, né? Dom Antônio, Socorro Maria, esses sofredores que ficam felizes quando ganham, né, João de Souza? Uma vez na vida do Flamengo, então parabéns aqui a torcida tricolor aqui de Caicó, feliz da vida ontem porque venceu a nação Megão. Voltar aqui ao quadro check-up no rádio. Minha cachorra pegou essa virose, tomou toda a medicação necessária, não ficou totalmente boa. Após o banho, ela apresentou dor nos 2 ouvidos. Está saindo muita secreção no ouvido e voltou a novamente vomitar. Esse vômito pode ser em consequência do ouvido. Ela é da raça Border Collie? Veja só, Marcos, a parvovirose, ela não tem nenhuma sintomatologia de otite, certo? Então, aí provavelmente ocorreu no banho, ocorreu aí entrou água no ouvido, vamos dizer, que tenha ocorrido isso, e ela hoje está apresentando uma otite, não tem nada a ver com a parvovirose, tá? Então ela o vômito, aí pode ser em virtude da otite realmente, e ela deve procurar um médico veterinário para fazer. Se está saindo tanta secreção aí, vai ter que fazer uma higienização nesse local, tá? Nos ouvidos do animal, e entrar com a medicação. E fazer a avaliação necessária para ver se ainda existem resquícios ou não. Não sei quanto tempo faz que ela teve a parvovirose, mas se ainda existem resquícios, né, da doença que ela teve anteriormente. Porém, a otite é uma doença e a parvovirose é outra doença. A parvovirose tem cura e ela pode deixar sequelas, por exemplo, pro resto da vida? Tem cura sim, a parvovirose. Você consegue tratar a parvovirose, mesmo ela tendo essa letalidade alta, tem cura. Ela pode deixar sequelas, porque essas lesões gástricas que acontecem, elas podem alterar consideravelmente a mucosa intestinal, então levando esse animal muitas vezes a apresentar, aí perde as vilosidades intestinais, que é onde ocorre a absorção dos alimentos, e esse animal ficar com dificuldade de absorver os alimentos, com deficiência de vitaminas, minerais, com perda sem condições de ganhar peso, muitas vezes pode apresentar quadros de diarreias crônicas, né, em virtude dessas alterações das vilosidades intestinais. Nossa diretora Djalma de Souza, que deixou o cachorrinho dela em Parelha sofrendo sozinho, coitado, ela quer fazer uma pergunta. Olha aí, bom dia, Marcos. Qual o nome do seu cachorrinho? Spike. Cachorro de rico, Spike, né? A gente sabe que a criança, ela tem um cartão de vacinação, né? Justamente para evitar doenças. O animal tem que ser assim também? O gato, o cachorro tem esse acompanhamento em relação às vacinas? É necessário? Tem sim, Joelma. É um prazer, Marcos. Toda vida que nós estamos aqui, Joelma nos presenteia com as perguntas dela, né? A presença. Veja bem, a carteira de vacinação do cão, ela é importantíssima, do mesmo jeito que se utiliza a carteira de vacinação para as crianças, né? Para o ser humano. Por quê? Porque essa carteira, ela é quem vai dizer ao profissional, ao médico veterinário, de que esse animal é protegido, qual foi a vacina utilizada
em qual período foi utilizado, né, de quanto em quanto tempo, a periodicidade da vacinação, e para que ele possa montar, né, muitas vezes o seu diagnóstico clínico. E Joel, mas interessante é que hoje as vacinas, por isso que a gente orienta que procure um médico veterinário, procure uma clínica veterinária. As vacinas hoje que são chamadas de vacinas éticas, que são as vacinas aplicadas em clínicas veterinárias, hoje quase todas essas vacinas, eu não vou dizer na sua totalidade, mas quase todas têm seguro, né? Seguro até de vida para o animal, tá? Pessoal, pra vocês terem uma ideia, essas vacinas, elas, se você comprovar que a carteira de vacinação foi feita na clínica médica veterinária, carimbada pelo veterinário, que ela tem 3 vacinações corretas a cada 21 dias, e o animal adoecer, você tem um 0800 que você liga, o 0800 olha a carteira, pega o laudo do médico veterinário dizendo que aquele animal adoeceu, por exemplo, de parvovirose ou de sinomose, tá? E ele autoriza o tratamento. Então, o laboratório da vacina paga a medicação, a internação, os exames, tá? E ainda, se por acaso, infelizmente, o animal for a óbito, ela ainda tem um seguro de vida para pagar a indenização do óbito desse animal. Então, por isso que às vezes as pessoas questionam por que essa vacina é tão cara, né? Porque tem uma vacina nacional ali mais barata, né? É porque essas vacinas, elas têm seguro, né? Seguro de tratamento contra seguro de tratamento e seguro de indenização de morte pelas doenças que ela protege. Então isso aí garante, né, a qualidade do produto, claro, né, que se ela vai segurar, ela garante o produto que ela está comercializando, como também dá uma segurança muito grande para o profissional médico veterinário que administra essa vacina, e também uma proteção satisfatória para o proprietário, né, para o tutor desse cão, como também para o próprio animal que vai ter. Agora, tem as condições, cada laboratório tem as exigências, né, para que ocorra essa autorização de tratamento e essa autorização de indenização no caso se ocorreu óbito. Por isso a importância desse quadro. Eu não sabia disso, né? Dessa questão do seguro que envolve as vacinas, né? Isso, Marcos. Essas empresas, elas trabalham, para você ter uma ideia, a vacina que a gente utiliza na clínica, eu tenho um contrato assinado, tá? Com a empresa, inclusive eu tenho um seguro de acidente dentro da minha clínica, coberto pela vacina que eu utilizo. Então isso daí traz uma tranquilidade muito grande para o profissional que utiliza essas vacinas. Nosso ouvinte Ana Dantas, lá no Castelo Branco, ele pergunta: doutor Robson, eu tenho uma cadela com 11 anos de idade, raça Pinscher. Notei que ela não escuta mais. Tem como fazer com que ela volte a ouvir? Teria de fazer uma avaliação aí nos ouvidos dela, né? Existem alguns testes que você faz como se fosse testes de audiometria tonal, para que você verifique realmente se existe ou não a ausência, né, de escuta, né? Se ela não está escutando realmente nenhum som. E depois dessa avaliação aí, você teria de ver se ocorreu aí uma ruptura de tímpano, uma lesão no martelo, alguma coisa desse tipo, para que você possa fechar e dar o diagnóstico mais adequado para ela, né? Nosso ouvinte, ela conta o seguinte: o meu cachorro começou a aparecer algumas bolhas, né, no olho. Acho que sangue está escorrendo muito no olho esquerdo. O que é que pode ser? Olha, isso aí pode ser desde uma infecção bacteriana, uma blefarite, tá? Aqui ao redor dos olhos, nas pálpebras, provavelmente tenha isso, até um quadro mais grave, por exemplo, de uma sarna demodéxica, que também pode
apresentar. Porém, ela está mostrando aqui que é no cantinho do olho. Eu vi a imagem agora, Marcos. É no cantinho do olho, na terceira pálpebra, né? O cãozinho tem nós temos a terceira pálpebra, sendo que você olhar no olho, no nosso olho, você vê um cantinho vermelhinho. Isso aí é a terceira pálpebra nossa. Porém, o cão, os animais têm a terceira pálpebra mais avantajada um pouco. E existe uma glândula que ela é responsável por produzir lágrima. E essa glândula, ela quando hipertrofia, quando inflama, ela dá essas características aí que veio na foto. Então isso aí provavelmente é uma hipertrofia da glândula da terceira pálpebra. Que aí muitas vezes você tem de fazer uma cirurgia para fazer o que se chama de sepultamento da glândula da terceira pálpebra. Mas eu indico ela procurar um médico veterinário para realmente fechar o diagnóstico, certo? Do problema aí que ela está apresentando e fazer a indicação, se a indicação vai ser medicamentosa ou cirúrgica. Olha, a coisa mais fácil é você encontrar o Dr. Robson Góes. Ele está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, ali vizinho a Eletrocenter, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, Joel. Vou lá colocar o cartão de vacinação em dia de Spike. Leve Spike. Eu vou levar. Não é comum um animal com o nome de Spike, né, Dr. Robson? Bem, como você disse, é coisa de gente Quem chique, tem né? dinheiro. Então, Não tem dinheiro, não. Mas é um prazer, Marcos, estar aqui. Essas informações que trazemos para os ouvintes, ela é de fundamental importância. Encontramos todos os dias pessoas na rua, pessoas em diversos locais que dizem que escutam o programa. Mandar um abraço para todos. São tantas pessoas que fica difícil até a gente tá citando nomes, mas um abraço para todos. Eu sempre digo que minha preocupação é falar com que os ouvintes entendam, que é a preocupação. Não adianta que você chegar e falar difícil se do outro lado não está tendo o entendimento. Então fica aqui o agradecimento a todos e se Deus quiser, sexta-feira estaremos aqui mais uma vez.